Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Fausto Carvalho, médico pediatra e escritor. Hoje, dia 5 de agosto, é o Dia Mundial da Saúde e nós decidimos no nosso canal, no YouTube, também no Facebook e no Instagram, debatemos alguns temas, algumas dicas de saúde. Então, semanalmente, nós colocaremos alguma dica de saúde. Nós temos já falado sobre paternidade, sobre esperança e fé, mas falaremos um pouquinho sobre saúde também. E o primeiro tópico que eu gostaria de destacar é exatamente a questão da aferição de temperatura. Agora está na moda a questão da Covid, o mundo todo está se preocupando em verificar a temperatura que as pessoas estão. E aí nós temos alguns probleminhas. Primeiro, normalmente a gente usa no Brasil a temperatura axilar, a temperatura que é medida na axila, que é uma temperatura externa, assim como aquela que aqueles termômetros medem também a temperatura frontal, na região da testa. Essa temperatura ela é considerada normal entre 36 graus até 37,5,6. A gente considera febre temperaturas acima de 37,8 na temperatura externa. Alguns países, por exemplo a Europa, os países da Europa, mesmo os Estados Unidos, no Oriente também, eles têm o hábito de verificar ou a temperatura oral ou a temperatura retal. E nesse caso a temperatura é um pouco mais alta, porque ela traz mais fidedignamente, de maneira fiel, a temperatura interna, que ela pode ser considerada normal até 38,1. A febre seria então a partir de 38,2 graus. Então, é necessário que a gente verifique a temperatura de maneira correta. O ideal, num termômetro de mercúrio, que agora já saiu de circulação, mas para quem ainda tem o termômetro de mercúrio, você verificar durante 3 minutos pelo menos. E o termômetro digital é um pouco mais rápido, mas também tem que ser verificado com boa precisão. Dá uma olhada se o termômetro não está descalibrado. Isso você pode fazer verificando a temperatura de várias pessoas e com isso verificando se a temperatura está adequada ou não. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que a temperatura corporal ela varia muito durante o dia, de acordo com o ritmo circadiano, um ritmo natural que a gente tem, com as temperaturas menores acontecendo lá no meio da madrugada, por volta de 3, 4 da manhã, e a temperatura mais alta no meio da tarde. Então é natural uma oscilação de temperatura. E lembrar que nem sempre uma temperatura alta significa febre, depende muito do esforço físico, se a pessoa está num ambiente ensolarado ou não. Se colocarmos esses painéis com a luz infravermelha para verificar a temperatura, por exemplo, numa chegada de maratona, que a pessoa fica 3, 4, 5 horas fazendo esforço, a maioria dos atletas chegam com temperatura corporal que seriam consideradas febres, mas eles não estão com febre. Eles estão apenas com a temperatura mais alta do que o padrão normal, devido ao exercício físico extenuante e à perda de calor que o corpo precisa fazer. É isso. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana.